Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é o Giro de Notícias, hoje dia 10 de janeiro de 2019. Giro de Notícias está chegando aí na reta final, né, de ter Giro de Notícias todo dia. Na semana que vem a gente já deve voltar a ter a programação normal aqui no Raiz Tricolor, né, então... Enfim, se inscreve aqui no canal, porque além do Giro de Notícias, vocês aí que sempre acompanham o Giro de Notícias, é o vídeo aqui do canal que sem dúvida dá mais audiência, existem vários outros conteúdos sobre o Fluminense. Tem vídeos de listas, várias listas maneiras, tem sessão memória, documentário aí que eu tô pra publicar a segunda parte do de 2012, tem papo de terça, onde eu falo de assuntos que estão tanto no momento quanto assuntos que estão rodando até hoje. Por exemplo, quanto que o Fluminense vai ganhar de cota de televisão no Brasileirão de 2019? Tudo isso tá lá no papo de terça. Enfim, tem muito vídeo. Clica aqui no canal e procurei, que com certeza tem vídeo que você ainda não viu. Eu já fiz mais de 400 vídeos, é coisa pra caramba. Procura aí que com certeza vai ter. Enfim, agora vambora falar das notícias de hoje. Bem, a primeira delas é a contratação de Agenor. Aí, assim, o Fluminense contratou o goleiro Agenor, pra quem não tá sabendo. Goleiro que estava... Ele não estava muito bem no Internacional, né? Ele era pertencente Internacional, estava no Guarani, enfim, já tinha ido também sido do Sport. Na verdade, no Sport ele foi emprestado pelo Internacional e já passou pelo Joinville. De todos esses clubes, a participação mais destacada dele foi no Guarani, foi no Joinville. No Joinville ele realmente agarrou bem, mas de lá pra cá, isso em 2015, ele não fez... Oh, meu Deus, temporadas ótimas. Eu já dei a minha opinião sobre a Agenor, falei até mais do que eu deveria num vídeo que eu falei lá, o nome do vídeo é Agenor não. Então você já tem ideia da minha opinião sobre a contratação. Mas eu fico aqui dois pontos que eu queria colocar. Primeiro, Agenor deve ser o reserva de Rodolfo, e eu vou falar mais sobre isso lá na frente. E segundo, é que não adianta. Já foi, já contratou. A contratação deve ser criticada, porque foi uma contratação ruim do Fluminense, não foi uma contratação boa. Mas a partir de agora, não adianta torcer pra dar errado. Torcer pra dar errado. Cara, a gente torce pro Fluminense, a gente torce pra nossa paixão. Se eu torcer pro cara dar errado, eu tô torcendo contra a minha torcida. É meio estranho, enfim. Eu prefiro que queime a minha língua e aquele vídeo Agenor não depois viralize com todo mundo me escorraçando e zoando que eu falei que o cara não era pra chegar no Fluminense e ele tá agarrando muito, do que eu esteja certo. Tomara que eu esteja errado e que a Agenor mande muito bem no Fluminense, mas as chances disso acontecer, realmente, todos devemos concordar, hoje são mínimas. A segunda notícia de hoje é de que Maicon Bolt, exatamente, Maicon, 28 anos, está sem clube. A gente precisa lembrar de algumas coisas. Maicon estava no Antalyaspor da Turquia, rescindiu o contrato, já tem até um boato de que ele está negociando com o Santos, enfim, o Santos chegou a sondar ele para ter interesse. Eu acredito que o salário dele seja um pouco alto e você pode até pensar, pô, Maicon, ótima oportunidade, mas o Fluminense tem um monte de atacante. Então, vou colocar dois pontos aqui. Primeiro, Maicon não é Alan. E por que eu tô falando isso? Porque Alan tá arregaçando de gols. Eu não vi ainda essa temporada propriamente, mas até a temporada passada, quando eu fiz aquele vídeo de relembrando, acho que é Por Onde Anda o Time de Guerreiros 2009. Aí, mais um vídeo que talvez você não tenha visto ainda. Quando eu fiz esse vídeo, Alan tava arregaçando, tava com a média de gols altíssima. Era coisa assim, eu não lembro exatamente, mas coisa de 50 jogos e 35 gols na temporada. É um negócio absurdo. Maicon não tá nesse desempenho absurdo de alto assim. Isso a gente vai destacar, mas mesmo assim é um bom jogador. Pode pensar, o Fluminense tem vários no elenco naquela posição, então... Amigos, jogador bom nunca é demais. Jogador bom nunca é demais. E aí, mas e o valor e tal? Eu acho bem difícil o Fluminense acerte com ele. Eu tô colocando aqui, é algo interessante, que eu acho que a torcida tricolor deva saber que o Maicon tá soltinho no mercado. Mas eu acho bem difícil que o Fluminense acerte, até pelo salário. Ele provavelmente recebia coisa de 500, 600 mil lá na Turquia, né? Não deve ser um salário tão baixinho, a ponto dele aceitar reduzir ali pro teto do Fluminense. Mas enfim, um jogador que, se a gente tivesse um projeto estratégico, era ótimo de trazer. Não se esquece que tá tendo sorteio lá da camisa Âncora, o sorteio dessa camisa verde aqui. O link tá aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo. Clica nele, vai lá pro Instagram da camisa Âncora. É só seguir os passos que estão lá. É passo simples, simplesinho. É só meter um comentáriozinho lá, curtir a página. Curtiu, meteu lá o negócio, pá, comentou, tá participando. O sorteio vai ser no próximo dia 18, é semana que vem. E quem estiver participando pode ganhar uma camisa dessa daqui do Raiz Tricolor. Essa camisa que foi feita em parceria com a camisa Âncora e também
com o Gabriel Araújo, o ilustrador que fez essa arte maneiraça, beleza? Não se esquece, passa lá e também passa na loja do Raiz, né? Tem camisa branca lá, tem quadro, enfim, tem outras coisas lá também pra você poder comprar produtos do Raiz Tricolor. Vambora, segue pra próxima notícia. A terceira notícia de hoje é que o Fluminense fez um jogo treino contra a Cabo Friense nessa quarta-feira. E aí a gente pôde pescar algumas coisas do que talvez Fernando Diniz deva colocar em campo em 2019. Por exemplo, a escalação inicial da equipe, né? A escalação inicial que Fernando Diniz colocou pro jogo foi a seguinte: no gol, Rodolfo, na lateral direita, Ezequiel, na zaga, Digão e Ibanhes e na lateral esquerda, Marlon. O meio de campo foi formado por Ayrton, Bruno Silva e Matheus Gonçalves jogando de meio-campista mais avançado. No ataque, Everaldo, Ione Gonzalez, ou Johnny Gonzalez, né? Já vi falando aí de várias formas, mas enfim, Everaldo, Gonzalez e Luciano. Esse foi o time titular que Fernando Diniz colocou pro jogo. Importante que a gente lembrar de duas peças aí que com certeza são titulares nessa equipe, mas que estão fora por lesão. Tanto Gilberto no lugar de Ezequiel, o Gilberto ainda tá iniciando a pré-temporada, se recuperando da lesão sofrida no ano passado, e Pedro também seria titular no lugar de Luciano, sem dúvidas o melhor jogador atualmente no elenco do Fluminense. A parte boa disso foi, na verdade, além da gente ver que ele pretende jogar no 4-2-3-1, que ele pretende utilizar Matheus Gonçalves mais atrás e não só na ponta, não sei se ele chegou a revezar Matheus Gonçalves com o Everaldo na armação de jogo, enfim, a imprensa não teve acesso ao jogo, não foi transmitido, não foi nada, foi só um jogo treino mesmo, mas é importante a gente ver algumas coisas, como por exemplo, quem ele colocou no jogo. No segundo tempo ele fez algumas alterações, na verdade colocou 11 jogadores em campo, que foram os seguintes: Igor Julião, Nathan Ribeiro, Matheus Ferraz e Paulo Ricardo. Os meio-campistas que entraram foram Dodge, Zé Ricardo, Caio e Daniel, e os atacantes João Pedro, Marcos Calazans e Pablo Diego. Esses foram os jogadores que entraram no segundo tempo da partida. Importante destacar, né? Não era o primordial da parada, né? Era mais um jogo treino, mas a Cabo Friense vem treinando direto. Eu tinha até medo, na verdade, quando anunciaram um jogo treino contra a Cabo Friense, que tá jogando Série A do Carioca. Eu confesso que fiquei com medo, mas o resultado foi de 1-0 pro Fluminense, gol de Dodge, que por sinal era o único de todos esses jogadores que ainda não tem contrato com o Fluminense, né? Eu falei sobre ele no giro de notícias de ontem. O que eu gostei principalmente? No ataque, a utilização de Calazans, de Pablo Diego e de João Pedro. Os dois primeiros, porque no caso deles foram muito relegados em 2018. No caso de Calazans, que estava machucado, voltou no segundo semestre, praticamente não foi usado, só jogou naquele jogo contra o Paraná no segundo tempo. Enfim, não foi utilizado como deveria. Marcelo Oliveira aparentemente não gostava de Calazans porque tinha Júnior Dutra no elenco. E no caso de Pablo Diego, foi bem usado no início do ano, chegou a ser titular na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, mas no segundo turno ali, no segundo turno não, mas já após a entrada de Marcelo Oliveira, ele praticamente foi chutado das Laranjeiras, e havia até o boato de que ele não estaria no elenco para 2019, né? Tinha ali, acho que talvez não conseguiram nem empréstimo, não sei, e ele foi incorporado, e é um jogador que eu gosto muito e acho que deveria ser mais bem aproveitado no elenco tricolor. E no caso do João Pedro, vai ficando cada vez mais claro de que ele deve ser realmente incluído no elenco profissional de 2019. Deve ficar ali como opção no banco no início do ano, entrando em alguns jogos e aproveitando o Carioca para desabrochar. Já que a gente não vai tê-lo por muito tempo, a gente tem que fazer, por mais que seja um exemplo não tão bom, né, mas o Flamengo agiu com o Vinícius Júnior muito bem em relação a essa saída precoce. E a gente tem que fazer isso com o João Pedro também. E colocando o moleque pra jogar, o moleque tem muita qualidade, joga bem, mas é profissional, ele tá 3 anos adiantado. Ele não está jogando o sub-20. É uma categoria importantíssima, é base, a categoria de base. Ele tá perdendo uma parte da base dele. Então tem que ter calma e saber preparar. E o último ponto aqui que eu queria colocar, eu falei lá atrás sobre a questão de Rodolfo ser o titular e Agenor ser reserva, é um ponto importante. Rodolfo, na última terça-feira, se eu não me engano, ele sofreu uma lesão no meio do treino, foi pro hospital, e aí eu pensei, caramba, se a Agenor tá negociando, a Agenor é titular no início do ano. Se o Rodolfo tiver uma lesão séria, ali que vai ficar 6, 7 meses fora, a gente vai ter que aguentar a Agenor titular. E é sobre isso que eu tô falando, né? Mas a Agenor vem pra ser reserva. Rodolfo, ano passado, jogou meia dúzia de partidas só. Exato. No caso de Rodolfo, no ano passado, foi um negócio absurdo, porque ele só jogou Bahia e Internacional, se eu não me engano, e o segundo tempo do Botafogo por lesão de Júlio César, né? Foram só esses jogos que Júlio César não pôde jogar. Os outros que ele jogou, Santos, enfim, alguns outros jogos ele jogou porque o time foi poupado mesmo. Mas isso foi atípico. Júlio César praticamente não se machucou no ano, né? Só ali no finalzinho do ano que ele sofreu aquela lesão. Mas mesmo assim, ele praticamente não se machucou. E como eu falei, isso é muito atípico. O goleiro reserva, normalmente ele atua ali de 10 vezes no ano, às vezes até um pouquinho mais, né? Não sendo um goleiro titular muito fominha, o goleiro reserva até atua um pouco mais. E é esse o meu problema. Tinha uma frase de
de um treinador, Evaristo de Macedo, que ele falava que pra mim, eu gosto muito dessa frase. O problema de você ter jogador ruim no elenco, mesmo que ele esteja no banco, é que uma hora você vai precisar colocá-lo no jogo. No caso de Agenor, não tô falando que ele é um goleiro ruim, que ele é um goleiro bom, mas enfim, as últimas apresentações dele em nível de Série A não foram boas, e uma hora ele vai precisar jogar. Ah, mas ele é reserva, fica chateado. Uma hora ele vai precisar entrar no jogo. A gente viu isso, e aí não fazendo juízo de valor ser bom ou ruim, na questão da lateral direita de 2018. A gente tinha ali Gilberto e tinha Léo, 2 laterais contratados, e terminou o ano jogando com o Igor Julião, que voltou do Samorim, que nem treinava com o elenco principal. Então, assim, isso é algo que tem que ficar focado, igual, por exemplo, nesse ano. Ah, mas pra que vai trazer Ezequiel? Já tem Julião e Gilberto. Ou então, pra que mantém Julião no elenco? Meu amigo, uma hora vai precisar usar, e é bom ter alguns jogadores no elenco. Em compensação, alguns jogadores é bom você não ter no elenco. É melhor, por exemplo, eu preferia ano passado que improvisasse o Igor Julião de ponta direita do que ter Júnior Dutra no elenco. Porque se tem Júnior Dutra no elenco, uma hora precisa usá-lo. E quando precisou, a gente viu a qualidade. Então, assim, o meu problema é esse. Se Rodolfo sofre uma lesão séria, tem confiança, tem realmente tranquilidade de botar a Genô pra jogar e jogar ali o primeiro semestre inteiro com ele, eu não teria confiança. Mas, enfim, se a diretoria tem, talvez ela mude de ideia. E se mudar de ideia, Marcos Felipe vira titular, aí vira o 3º goleiro de titular. Eu acho que tá falhando aí um planejamento com relação aos goleiros do Fluminense para 2019. Mas como eu falei lá no início do vídeo, torço, obviamente, para que tudo dê certo. Like! Aperta o like, muito obrigado a todos. Se inscreve no canal, tá diminuindo o número de inscritos, vocês estão vendo e não estão se inscrevendo. Se inscreve no canal, aperta o like, muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima!